para mim, a melhor junção de comissão técnica é Ricardo Gomes e Cristóvão Borges. E por quê? Porque em 2011, quando eles chegam, por um acaso, era terra arrasada de novo. Era. O PC Guzmão tinha acabado de ser... O estadual tinha sido péssimo. Não, os 4 primeiros jogos eu estava operado da mão, eu não consegui jogar também. E aí a gente tinha perdido os 4 primeiros jogos. E aí chega o Ricardo. Chega o Ricardo com aquela tranquilidade dele, francês, a gente chama ele de francês, né? Com aquela tranquilidade dele. E o Cristóvão, ele era mais agitado, mais expansivo e era um cara que completava o Ricardo. O Ricardo não era tão simpático, mas ele era um cara agregador, era um cara que conhecia do jogo, taticamente sabia muito. O Cristóvão também sabia muito, mas essa junção... uma figura doce, né, cara? Então, essa junção era o que o Cristóvão tinha com a gente, a relação de conversar e estar ali, sentir o dia a dia do jogador, que é muito importante. E o Ricardo era o cara que cuidava do campo, era o cara que cuidava da parte defensiva, foi um grande zagueiro. E cuidava da parte defensiva, o Cristóvão cuidava mais da parte do meio-campo também, que foi um grande meio-campo para frente. Então, essa junção é o que eu espero para minha comissão técnica. Eu sou um cara mais parecido com o Cristóvão, de expansivo, mais simpático, mais aguerrido. E o meu auxiliar, ele tem que ser um cara mais tranquilo, até para ver o jogo diferente de mim. E também discordar. Eles discordavam muito e foi aonde que em 2011 a gente deu o salto, né? Tanto também com as contratações, eu sempre brinco com o Diego Souza, eu vou te dar moral de novo, Diego. O Diego também foi um cara que não só dentro de campo ajudou muito, mas fora de campo, nos bastidores. A gente tinha, não era um racha, mas tinha a parte da experiência, os jogadores mais velhos e os jogadores mais novos que também estavam surgindo, que era eu, Dedé, Alain, Rômulo, o Éder entre esse meio do caminho. O Felipe ficava mais com a gente, aí a outra parte tinha o Eduardo Costa, o Praz, o Marcel na época. Depois saiu o Alexandre, o Juninho. Então, aí o Diego foi o elo, cara. Cara, e a gente hoje a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente é muito amigo. A gente se encontra agora que todo mundo quase parou, Joga futebol todo dia, né, Felipe? A gente se encontra todo dia, cara. Assim, e é importante estar junto deles, porque foi um momento importante na minha vida, foi um divisor de águas na minha carreira. E eu, naquele momento ali, eu levo muita coisa daquele grupo para os outros grupos que eu participei que venceram. Porque o ambiente era muito bom. A gente terminou o ano de 2011 brigando pelo título brasileiro. Aqueles 2 pênaltis que não marcaram contra o Flamengo, né? Isso. E a gente terminou o ano, não queria terminar o ano. A gente não queria. Bernardo também foi um cara que fez a diferença naquele ano de 2011. A gente não pode... O Elton acabou de encerrar a carreira. Parabéns pela linda carreira, Elton. Acabou de encerrar a carreira dele também. Então, são caras importantes pra gente, né? O Fagner também era um cara muito importante. Aí, olha o time. Olha o nosso timaço também. Anderson Martins. Timaço. Cara, era um timaço. Renato Silva também era um cara muito... boa demais, parceiraço. Cara, um cara muito engraçado. Então, essa é a junção de uma comissão. E aí, aconteceu o que aconteceu com o Ricardo. E aí, é isso que eu ia falar, né? Porque o Cristóvão já estava tão ali adequado a vocês que as coisas fluíram normalmente, né? Aconteceu o que aconteceu com ele no jogo contra o Flamengo, na virada do turno. E a gente vai para o jogo do Ceará, a gente estava em quarto, se não me lembro, 4º ou 5º colocado. E a gente ali se fechou dentro do vestiário, vamos ganhar o título para o Ricardo. Coisas externas aconteceram, algumas coisas aconteceram, ficamos a 2 pontos do título, mas a gente fez uma campanha de segundo turno espetacular e quase fomos campeões brasileiros, mas muito por aquele grupo, né? O Cristóvão não tinha experiência de ser o treinador principal, logo depois virou o treinador principal da equipe, mas porque a gente ajudou muito ele também no dia a dia, junto com as experiências com o Felipe, com o Juninho, uns caras que conhecem um clube com a palma da mão, e a gente, com a tranquilidade de ter ganhado a Copa do Brasil, deu mais tranquilidade do Cristóvão trabalhar também, e tiramos uma força do que tinha acontecido com o Ricardo também, para que a gente tivesse esse combustível para o final da temporada. Você viveu aquela história do Ricardo bem de perto, né? Como é que foi aquele dia contra o Flamengo? O que vocês pensaram? Você consegue lembrar daquele dia? Cara, aquele dia, o Ricardo, ele sabia o que ele estava sentindo. Ele tira... É engraçado que ele tira o Alexandre. E a gente, quando sai do jogo, a gente sai chateado, porque quer continuar no jogo. O Alexandre sentou do lado dele. Não, ele estava em pé, ele veio, sentou do lado do Alexandre, ele começou a se curvar já sabia o que estava acontecendo, né? Aí ele fala para o Alexandre, chama uma ambulância,
porque eu tô tendo um AVC. Ele mesmo falou, porque ele no São Paulo, um mês antes, tinha acontecido isso com ele. Aí o Alexandre olha pra ele, tá brincando? Pô. Aí quando ele vê que é sério, o Alexandre já levanta em desespero, todo mundo já levanta em desespero. Aquele dia pra mim foi um dia bem triste, né? Porque era um cara que estava no nosso dia a dia, a gente tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil, era um momento importante pro clube e a gente estava dentro de uma competição que era importante pro clube também, importante pra gente. E, você vê o Ricardo num domingo, a gente viu ele ali na beira do campo, depois aconteceu o que aconteceu. E na segunda-feira a gente voltou lá no hospital. Ele estava deitado, com um negócio na cabeça, né? Já ele não sei se era CTI ou UTI, não lembro. A gente entrou para ver ele, a gente, cara, a vida ele é muito breve, né? E a gente... Um sopro, né, irmão? É um sopro. O cara tava com a gente ontem e aqui... Bem. E ele tava respirando por aparelho ainda. Aí depois ele voltou, graças a Deus ele voltou e tudo... com alguns problemas, mas obviamente, mas está muito bem. Mas a gente vê que a gente é muito breve, a vida é muito estalo de dedo e a gente se fechou, tanto que na quarta-feira ou na quinta-feira a gente foi jogar com o Ceará, a gente ganhou em São Januário de 4-1, 3-1. E ali começou a nossa retomada pelo Ricardo. E isso foi importante para ele também, até para a recuperação dele. Eu lembro que no primeiro dia que ele ligou pra gente, foi um jogo contra o Atlético Mineiro. A gente se emociona até na pré-eleição, que ele fala, bota na caixinha de som, aí ele pede a vitória. Cara, a gente vai pro jogo, assim, a gente chega em São Januário, 15 minutos tava 2-0 a gente. Nossa. 15 minutos já tava 2-0 a gente. E isso foi um combustível pra gente terminar um ano. E aquilo ali foi realmente assustador. E eu conheço o Diego, joguei com o filho dele, né, o Diego Gomes. Eu conheço ele, né, desde criança e a gente jogou junto no Botafogo. Então, eu lembro da família, da esposa dele, da filha dele. Então, você pensa também, hoje eu tenho meus filhos, eu penso também que, poderia ter sido eu com os meus filhos ali assistindo. Imagina. Isso mexeu bastante com a gente.